minhas girafinhas, sejam bem-vindos a mais uma aula. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o timbó, uma planta medicinal ou tóxica. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é Biologia. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? Nós entenderemos um pouco sobre o cerrado, sobre a família Sapindaceae, sobre a Magonia pubescens, que é o timbó, sobre a saponina e a etnobotânica. Então, vamos começar primeiramente pelo cerrado. Então, o termo cerrado lato sensu, ele é normalmente utilizado para dar nome a um conjunto de ecossistemas, sendo eles as savanas, as matas de galeria e os campos que ocorrem, então, aqui no Brasil. Sendo ele, então, considerado um arquivo vivo de diversos sabores típicos, sons, cores e espessuras, cantos, transformando em um ambiente bem diversificado, então, o nosso cerrado. Nos dias atuais, o cerrado ele é visto como um patrimônio integrado, muito cheio de vida, em questão de diversas classes de vegetações, relevos, solos, bacias hidrográficas, a sua vasta cultura, os seus símbolos, a diversidade de pessoas e também os seus modos de vida aqui se formam. Ele é composto por fisionomias com específicas características, apresentando uma vasta flora que fornece plantas para o uso em diversas finalidades, podendo ser medicinais, industriais, alimentícias ou tóxicas. As que são medicinais são de grande importância tanto para a arma da farmacologia e principalmente para a medicina popular brasileira, né, que nós utilizamos aqui. Poderá ser considerada tóxica quando então ela gera algum dano tanto à saúde ou até mesmo leva a óbito caso ocorra a ingestão de alguma parte da planta, até mesmo vegetal inteiro ou somente da substância retirada através dos processos químicos. Então, a família Sapindaceae. A família Sapindaceae ela foi descrita por Jussier em 1789, sendo uma família cosmopolita com cerca de 140 gêneros e 1.600 espécies. Elas são distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais aqui no Brasil, e elas ocorrem em cerca de 25 gêneros, 411 espécies, sendo 187 delas endêmicas. Ela é constituída por espécies arbóreas, lianas, com gavinhas e arbustivas. Elas são de difícil identificação, pois os seus frutos são importantes para a definição de gêneros e espécies. E com a ausência de espécies em seu estado fértil durante as pesquisas, o estudo deve se tornar frequente, pois muitas espécies de árvores e lianas em ambientes estacionais não florescem com frequência. Por isso torna mais difícil, então, o estudo delas. Chegamos, então, na Magonia pubescens, o timbó. Ela é da família, então, Sapindaceae, o gênero Magonia, e a sua ocorrência ela é natural do cerrado, conhecido como timbó ou tingui. É uma árvore heliófita, decídua e seletiva xerófita. Seu fruto é do tipo cápsula globosa e lenhosa, tendo de 7 a 10 centímetros de diâmetro, com uma coloração castanho claro, com suas sementes aladas com até 8 centímetros de largura. A sua distribuição é pelo cerrado no Brasil central, podendo ser encontradas no estado de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Ela pode ser utilizada para diversos fins, como a produção de sabão, larvicida, piscicultura, cicatrizantes no tratamento de peles e para cabelos, utilizada como madeira, carvão e arborização. Porém, as sementes dessa espécie podem causar abortos em bovinos, o que tem ocasionado então a retirada dessa planta das pastagens, sendo propício a uma provável extinção. A saponina.
Então, as saponinas são compostos bioativos que, de forma geral, são produzidas pelas plantas que conseguem neutralizar os agentes patogênios e herbívoros. Além dessa proteção da planta, a saponina tem uma grande desperta de interesse por possuir componentes ativos de medicamentos e devido às suas propriedades também farmacológicas, possuindo ações biológicas como imunoestimulantes, antimicrobianas, antifúngicas, antivirais, anticancerígenas, anti-inflamatórias. O cerrado, então, a parte da etnobotânica. Então, o cerrado ele é identificado como um dos mais ricos e ameaçados ecossistemas. Por possuir muitas espécies que são endêmicas, restritas somente ao cerrado, são, então, mais suscetíveis a extinções. Com isso, o saber local e as formas de manejo que é utilizado pelas populações locais são importantes, então, para a preservação da biodiversidade. Pois ali, os conhecimentos populares são portadores, então, de conhecimento sobre espécies que são nativas daquele lugar e ali possibilitam um certo equilíbrio entre a exploração das espécies nativas e dos aspectos que são naturais da dinâmica do cerrado. Então, ele vai saber qual é a época certa de fazer a retirada, qual é a época certa de fazer o plantio, e entre outras coisas. O uso popular das plantas é uma arte bem antiga e fundamentada no acúmulo de informações que são repassadas através das gerações numa forma oral. A etnobotânica, então, ela é uma sub-área muito importante da botânica e tem ganhado um grande destaque dentro da área científica, pois existe uma conexão que estabelece, então, o conhecimento popular e a ciência propriamente dita. As entrevistas realizadas nas comunidades tradicionais são de suma importância para que a cultura e o conhecimento sejam repassados adiante. Em maioria, os conhecimentos são repassados de mãe para filhos, tendo então uma importância inestimável. A mãe, ela está presente em grande parte da transmissão do conhecimento devido a alguns fatores, sendo por ela passar mais tempo em casa, desenvolvendo então os afazeres domésticos. E também, em sua maior parte do tempo, cuidando na criação dos filhos, então assim a passagem de conhecimento é muito maior. A presença do pai é menor devido ao trabalho fora de casa. Porém, nos estudos realizados recentemente, os homens estão com um conhecimento muito maior sobre as plantas. E o restante de conhecimentos adquiridos são referentes a vizinhos, amigos, representantes religiosos e os demais membros, então, de certas comunidades. Da planta Magonia pubens, poucas pessoas conhecem, sendo sempre indicados o uso da casca e das sementes em formas de banho somente em animais. Nunca dito que poderia ser ingerido, deixando sempre enfatizado que é um veneno ou tóxico. E utilizado então para a produção de sabão caseiro, devido à sua composição química da saponina. É possível este ato. Devido à presença da saponina em suas sementes, o timbal pode ser utilizado para a limpeza de úlceras de pele, enquanto o chá da casca do caule é usado para tratamentos de feridas de pele, e as raízes como calmantes, mostrando que a planta é utilizada somente de forma externa, sem indicações de tomar chás ou comer partes da planta. Em sua parte de toxicidade, alguns pescadores utilizam da casca da raiz para intoxicar os peixes em lagoas e posteriormente ser capturados. O extrato etanolóico que a casca do caule apresenta, grande potencial então também no controle de larvas de Aedes aegypti. E esse foi um pouquinho então sobre o timbó, planta medicinal ou tóxica. E eu te espero então até a próxima aula.